Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 9 de maio. Começando pela Embraer, Embri 3, destaque positivo, alta de 1,95%, rompimento com candle aí de força dessa região de resistência 17,99 a 18,04. Já vem com um movimento aqui de alta, que só teve uma pequena parada aqui e já começou a subir, então o movimento é tudo isso aqui, na minha opinião. A gente evita esse tipo de entrada. O que a gente estaria de olho nessa ativa após o rompimento é avaliar o comportamento do preço, o comportamento do mercado em cima após esse rompimento, após trabalhar acima aí dos R$18. Então eu monitoraria até mesmo através de um gráfico intraday, buscando até uma oportunidade de curtíssimo prazo, dependendo da correção, da sinalização que ela proporcionar aqui acima dos 18, pode trazer uma chance de entrada nos próximos pregões. BRML3 também fez um rompimento, estabelecendo uma nova tendência de alta, revertendo a tendência de baixo para uma tendência de alta, pivô de alta. A tendência de médio prazo ainda continua sendo de baixa, está até traçando aqui uma linha de tendência de baixa em cima da BRML3, a gente pode perceber que está ainda influenciada por uma linha de tendência de baixa de maior periodicidade. Da mesma forma, da Embraer já vem com um movimento aqui de alta para esse rompimento. Qualquer alternativa de compra aqui neste nível de 23,95 com stop aqui embaixo, o foco seria tentar pegar uma nova tendência de alta de curto prazo, mas tentando surfar o máximo possível nessa tendência de alta, que é basicamente uma operação de médio prazo. Operação tentando retomada de um movimento forte de alta pelo semanal, segurando a posição através daí dos fundos ascendentes no gráfico diário. Qual outra alternativa? Da mesma forma da Embraer, avaliar o comportamento do mercado já acima dos R$ 23,94, R$ 24, trazendo uma possível oportunidade de curtíssimo prazo através de um gráfico ali de 60 minutos. CSNA3, agora vamos falar dos ativos que estão mais enfraquecidos. CSNA3 perdeu o suporte ali dos R$ 7,57. Primeiro tentou vir para cima da região de 8,19, 8,20, não conseguiu, perdeu força. Depois de um bom tempo lateralizando, perdeu essa mínima. A tendência desse ativo é de baixa. É importante ressaltar que essa região de 7,50 é uma região de um fundo de 2008 e a ação já com todo esse movimento de baixa que ela tem, esse longo movimento de baixa, 14 semanas, agora vindo para 17 semanas, 37% de queda, não consegue ter força suficiente para gerar um movimento, uma reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta no curto prazo, aliviando esse movimento forte de baixa de médio prazo. Então continua sendo ativo mais arriscado para a ponta compradora e um pouco mais focado em ponta vendedora. LLXL3 também, depois de tá um pouco mais indefinida, trazendo até um pouco aqui de tendência de baixa, com viés um pouco maior de baixa. A gente observa que o comportamento do preço em cima dos R$2, que não consegue voltar para cima, mas estava travado aqui na região de 1,86. Primeira vez que fecha abaixo, ainda não é um significado tão importante, mas é bom avaliar, da mesma forma que avaliar para cima o rompimento de uma resistência em Embraer, em BRML3, avaliar também esse rompimento para baixo do suporte de 1,86, porque é uma ação, colocando aqui rapidamente nessa tela um gráfico mensal, é uma ação que vem em tendência de baixo de longo prazo, tinha dado enfraquecida nessa tendência de baixo de longo prazo, mas continua em um ponto muito relevante de suporte. A perda dessa região abriria um bom espaço para a queda aí da LLXL3. Então, por enquanto, no curto ou no médio prazo, a tendência não é de alta e o viés é um pouco maior de baixa. MRFG3, Marfrig que montou um topo aqui nessa região, depois de uma correção sofrida. Quando eu falo sofrida, é só olhar esse movimento de baixa, que beleza, muito rápido, poucos dias, movimento forte de baixa, uma desvalorização intensa, e ela leva vários dias para subir, uma dificuldade, aí toma um topo e já cede bastante, com queda de 5,39%.
olhando para o G60 anulando a tendência de alta de um único movimento de baixa. Então teria que aguardar aqui uma correção desse movimento para buscar alguma situação que poderia apresentar até venda desse ativo, falando de um papel que está em tendência de baixa de médio prazo, enfim, com dificuldade aí de estabelecer algum cenário interessante para compra neste momento. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.